Estela, a Estela tava fechando mais contrato que eu e a Amanda junto aí, mas agora a gente passou ela. Você tá esperto aqui. Bom dia, pessoal. E Estela, Oi. tô falando aqui que você tava fechando mais contrato que eu e a Amanda junto. Agora a Oh, gente, meu Deus. a gente pisou no acelerador e deixou você pra trás aqui, ó. Só essa semana eu fechei cinco. Olha só, vou me inspirar em você para fechar esses cinco. É, ó. Parte comercial, tem que fazer. Verdade. Bom, deixa eu falar de um tema. A semana passada, a doutora Cássia não participou, mas a gente falou sobre ser muito mais intencional. A gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz, principalmente na empresa. A gente não é intencional com amigo, com família, a gente não é intencional com no lazer, mas no mundo dos negócios, a gente tem que ser muito intencional. Então a gente sempre tem que pensar em vendas, em pós-vendas, em indicações, captações de novos clientes, estratégias novas. Então, quanto eu me movimento mais, eu fecho mais contrato, que é o que o Eduardo está falando aqui, que a Amanda fez aí, que fechou bastante contratos. É movimento, né? É ser intencional. Então, na minha cabeça, fica muito claro quando eu sou mais intencional, o quantos contratos eu fecho a mais. E hoje eu queria falar com vocês sobre fidelização de clientes. Quando a gente fala de fidelização, a gente parece que fidelização é algo de graça, ou parece que fidelização é algo que é algo virtual, ou algo que você não é subjetivo, e não é. Fidelização de clientes nada mais é do que pós-venda. Você fideliza o cliente se você fizer um bom pós-venda. Então, quando eu falo de ser intencional novamente, e aí eu vou falar muito mais essa palavra nos próximos dias aqui com vocês, para fidelizar cliente, você tem que ser intencional. O cliente tem que entender o que você faz. Você tem que estar muito mais próximo do cliente. E não é estar mais próximo aleatoriamente. Não é fazer uma ligação de bom dia. É você ser intencional na sua ação. Então, coloquem uma palavra mágica na cabeça de vocês. Fidelização é igual pós-venda. Não tem como falar de fidelização sem falar de pós-venda, tá? Ah, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Eu vou numa concessionária, compro um carro, e como que a concessionária faz para me fidelizar no serviço deles ou para eu comprar o próximo carro com eles? Eles simplesmente me oferecem alguns serviços que me geram bastante conforto. Então, por exemplo, na Mitsubishi, que eu vou levar meu carro, eles mandam o táxi me levar quando eu deixo o carro lá. Ô, Estevam, pode trazer o carro que a gente manda o motorista te levar na empresa. Então eu deixo o carro lá e eles me mandam na empresa. Isso é fidelização? É. Mas ele me vende um serviço, quando eu faço isso, que chama manutenção do carro. E esse serviço custa caro. Mas eles me faz ficar preso a essa manutenção e me fideliza porque eles vendem um serviço de garantia. Eu te garanto. Então, não é só o táxi, não é só a manutenção. Eu te garanto que o seu carro não vai quebrar e se quebrar, eu pago a conta. Quando a gente fala do nosso serviço, do Grupo Acolher e Cuidar, a fidelização a gente faz de algumas formas. Então, eu sempre falo aqui do programa AME. Então, você sabe o que que é o programa AME? Você sabe vender o programa AME? O programa AME é um programa de pós-vendas. O que que eu faço? Eu vendo para a família,
um treinamento, eu vendo para a família um, um concierge, eu vendo para a família uma exclusividade que eles não teriam se não tivesse o programa AME. Então, no programa AME, você tem uma visita com o Estevam, com a equipe dele, de manutenção. Nesse programa, a gente treina os cuidadores de acordo com a necessidade da família. Nesse programa, todos os seus exames são marcados pela gente. A gente entra em contato com o médico e faz o link da saúde do paciente. Nesse programa, a gente pode comprar os remédios da farmácia para vocês num preço melhor. E a gente faz compra para alguns pacientes aqui na Colher Cuidar Brasília. Depois eu posso mostrar para vocês como a gente faz isso. Isso é pós-venda. É de graça? Não, eu vendo um programa que custa de 600 a 1.000 reais para eu fazer esse concierge. E por que que eu criei esse programa? Porque as famílias reclamam. Eu não tenho tempo de comprar, acabou o remédio. Acabou o remédio, eu não tenho a receita. Não, pode deixar, eu entro em contato com o médico e peço a receita e peço na farmácia para vocês. Isso é um concierge. Isso é pós-venda. Isso é fidelização de cliente. E quando eu não faço isso, qualquer empresa que chegar e oferecer um serviço por 10 reais a menos por plantão, eu perco o cliente. Ou o próprio cuidador vira para o cliente e fala: a empresa te cobra 300 reais, eu vou te cobrar 250. E o cliente vai para o paciente particular. E por que que ele faz isso? Porque ele não tem um pós-venda bem feito. Deixa eu exemplificar melhor aqui. A Carol falou que não entendeu. Ah, Carol, deixa eu dar um exemplo de pós-vendas ou de venda. Não tem como falar de pós-venda sem falar de venda. Deixa eu falar de estética. Um exemplo de estética. É, Qual que é o produto de entrada de uma empresa de estética? O produto de entrada normalmente é o peeling, é a limpeza de pele, é o clareamento. Aí quando você chega lá, que eles fazem isso, quem está te avaliando fala, mas seria muito legal você aplicar um Botox aqui. E aí ele faz a venda do segundo produto. Só que o Botox, ele dura 4 meses. E eu tenho que vender esse produto para você. Você tem que fazer uma manutenção do seu Botox de 4 em 4 meses. Ele fez a primeira venda, a segunda, a terceira e a quarta no ano. Ele fez 4 vendas com o Botox. Então, como eu faço a segunda, a terceira, a quarta? Como eu faço o pós-venda? Atendendo o cliente de acordo com a necessidade dele. Isso é claro para todo mundo aqui. Eu não vou vender o que o cliente não precisa. Mas, vou dar um exemplo aqui que eu falei da semana passada. A gente, ah, o paciente começa a engasgar. Tem alguns exercícios que a fonoaudióloga faz para o paciente repetir durante a semana. E aí eu vendo o segundo produto para a família. Seu pai está bem, mas ele começou a engasgar de acordo com os relatos da cuidadora. Isso é pós-venda, isso é fidelização de cliente. Eu estou acompanhando o que está acontecendo com o cliente. E aí eu viro para esse cliente e falo: seria legal uma fono uma vez por semana. Porque além de avaliar e estar com seu pai muito mais próximo, eu vou, ele vai fazer o cuidador repetir exercícios que vai melhorar a deglutição e vai melhorar alguns aspectos da saúde bucal do seu pai. E aí eu vendi mais um serviço uma vez por semana. Ah, vai aumentar o serviço, o faturamento maravilhosamente bem? Não, 4 sessões de fono, vamos colocar um fono mais caro, 200 reais, 800 reais por mês. Você vendeu 800 reais para o cliente, ah, a mais, sem esforço. As estatísticas nos mostra é que um novo cliente, ele custa 7 vezes mais do que um cliente que você já tem. Então, eu quero um novo cliente, eu quero um novo cliente, eu quero um novo cliente. E aí a gente está falando de fidelização, eu quero só novo, só novo, só novo.
ele custa 7 vezes mais do que um cliente que você já está na sua base. Então, vender para o cliente, fazer um pós-venda, o que a gente chama de cross-selling, que é vender o segundo, terceiro, quarto, quinto produto para o mesmo cliente, é muito mais fácil. Então, por exemplo, o cliente sabe que você faz hidratação venosa? O cliente sabe que você tem hidratação no seu. Assim, ó, num dia que seu pai não comer bem, num dia que seu pai tiver um pouco mais para baixo, a gente tem um serviço lá de hidratação na empresa que dá um up, porque ele vai parar de beber água, vai, a imunidade vai cair, ele vai ficar mais para baixo, os sinais vitais vão alterar, e aí você vai lá ir para o hospital. Então, se ficar um dia nesse aspecto aqui, eu tenho um serviço lá que vem com a enfermeira na sua casa e faz um serviço de hidratação. E aí você combina isso com o médico assistente. O que eu estou falando para vocês é que fidelização tem a ver com venda e é pós-venda. E o cliente tem que saber o que você faz. E você tem que estar sabendo tudo o que acontece na casa do cliente. Se você Vou dar um exemplo que eu dei aqui na reunião passada. Eu tenho um serviço ah, do programa AMI que custa R$ 600. Se eu tenho 10 clientes e vendo R$ 600 para cada cliente como um serviço de pós-venda, como um serviço de manutenção, como um acompanhamento exclusivo, eu aumentei meu faturamento em R$ 6.000 sem esforço. Ah, mas eu quero visitar 10 clientes, 10 parceiros por dia, eu quero acontecer. E deve fazer. Só que a fidelização do seu cliente, o cross-selling, a segunda venda, é muito mais fácil. Basta o seu cliente saber o que você faz e basta você ser intencional. Então, como ser intencional? Eu tenho que ter o relatório. Vou dar um exemplo, Carol, mais um. Pega o relatório dos cuidadores e lê. Dá uma lida. Ah, o paciente começou a ficar confuso. Que horário? Ah, ele está confuso no final da tarde. O que que dá para fazer para melhorar o final da tarde? Ah, dá pra gente colocar música. Será que a gente consegue vender uma terapia ocupacional? No final da tarde, da famosa síndrome do pôr do sol? Se a gente fizer isso, a gente vende mais um produto, mas a gente também melhora a vida do cliente. Eu tenho que ser a solução na vida do cliente todos os dias. Então, é, é muito mais fácil vender para o mesmo cliente. Carol fez uma pergunta, deixa eu ver aqui. Carol, é muito relativo, né? A Colher da Brasília, ela é a unidade mais antiga. Eu tenho muito cliente antigo que já tinha todos esses vários serviços e já tinha o programa AME, só que eu não cobrava isso. Os novos clientes, uns 50% tem programa AME, pelo menos metade dos clientes. Então, assim, a minha taxa de conversão iria melhorar se eu ficasse muito mais presente em Brasília, eu garanto para vocês. Mas eu consigo resolver muita coisa pelo WhatsApp. Muita coisa. Então, tem cliente que me manda foto, foto de ferida, foto de tudo que acontece na casa. E aí, bom, isso é muito legal. Bom, eu falei aqui que o custo de aquisição, versus o custo de retenção é muito mais caro, né? Você fazer uma retenção de cliente. E o custo de aquisição, então escrevam aí, custo de aquisição, custo de retenção. É muito mais barato reter, é 7 vezes mais barato reter do que você ter um novo cliente. É 7 vezes mais caro você ter um novo cliente. Outro cálculo que a gente faz no pós-venda, e eu também estou falando de fidelização, eu estou falando de um negócio bastante importante, que é o que a gente chama de lifetime value.
A Carol pode, que é a americana, a nossa americana pode me corrigir o inglês aí. Mas em inglês quer dizer o valor do tempo da vida do cliente. Quanto tempo esse cliente vai ficar com você? Ah, a média de um cliente da Colher e Cuidar, aí eu não estou falando de cuidados paliativos, que isso é específico, mas a média de um cliente que entra com a gente aqui, a gente consegue fidelizar, fazer o pós-venda, é de em média 5 anos. Um cliente entra e fica com a gente em média 5 anos. Ah, tem cliente que fica mais, tem cliente que fica menos, ou tem cliente que está aqui com a gente há 9 anos. Eu tenho cliente que o pai ficou com a gente 4, quando o pai faleceu, ele contou para a mãe, a mãe já está com a gente há 5. Para mim é a mesma casa, é o mesmo cliente. Então, ah, quando a gente fala desse tipo de cálculo, que vocês têm que ter isso nos indicadores de vocês, vocês começam a ter uma percepção melhor de crescimento. O que eu já devo ter falado para todos vocês aqui de forma direta ou indireta, é que o grande lance do Grupo Acolher e Cuidar é a retenção de clientes, não é a captação de novos clientes. Se você capta um cliente por mês no valor de R$ 10.000, o cliente, você em 10 meses tem um faturamento de R$ 100.000. E aí eu estou falando de retenção. O nosso negócio é retenção. Então, quando eu falo de fidelização, eu estou falando de retenção de cliente. Então, não tem como eu falar de retenção sem falar de fidelização, sem falar de atender o cliente de forma exclusiva. E se você não fizer isso, o que que vai acontecer? Esse cliente vai para o concorrente ou vai para outro serviço, sendo que você tem todos os serviços. Eu percebi ao longo do tempo que as famílias não sabiam vários serviços que eu tinha. Vários. E assim, isso é uma dor, né? E aí a gente começou a trabalhar muito mais os cuidadores saber que a gente faz o serviço. Eu até mostrei para Carol na última visita que ela fez aqui na Culicuidar Brasília, na Asa Norte, algumas mensagens de cuidador falando assim: vocês fazem antibiótico? Tem um médico aqui prescrevendo um antibiótico que está querendo levar o paciente para o hospital. A gente faz. Não manda para o hospital, não. E aí a gente começa a ver que o pós-venda não está sendo feito. Então, falando que é uma dor minha, tá? Eu estou acreditando que aqui todo mundo faz pós-venda, fideliza, faz cross-selling, vende muito para os mesmos clientes, né? Mas eu não tenho feito como deveria fazer. Então, quando eu falo de fidelização, essa palavra também é muito ligada à humanização. E humanizar é, é atender o cliente de acordo com a necessidade. É você ter ouvidos ativos. É você estar próximo ou muito próximo desse cliente. Ah, Quando eu falo de fidelização, eu também estou falando de personalização. Não tem como eu não personalizar um cliente. Principalmente os nossos clientes que têm necessidades diferentes, não tem como eu fazer um pacote grupo acolher e cuidar. Tem paciente que vai precisar de físio, tem paciente que vai precisar de fono, tem paciente que vai precisar de hidratação, tem paciente que vai precisar de ah, terapia ocupacional, tem paciente que vai precisar de psicologia, tem paciente que vai precisar. Mas você sabe a necessidade do seu cliente? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês sobre humanização, você sabe a necessidade do seu cliente? Você sabe o que ele está precisando nessa hora? Ah, Estevam, isso é muito difícil. Não é. Basta vocês ligar para a cuidadora e falar assim, ó, como tá aí? O que que você acha que o cliente está precisando? Ah, Estevam, a família está surtada aqui. Será que seria legal um psicólogo para essa família? Você tem um psicólogo familiar para oferecer no seu hall de negócios, aí no seu hall, no seu arsenal de, de, de venda, no seu arsenal de produtos? Você ligou para o cuidador e perguntou? Como tá aí? O que que você acha que pode melhorar na casa? Ah, Estevão, eu acho que.
A gente tem que ter uma cadeira de rodas aqui. Ah, tá muito difícil dar o banho, Estevão. Uma cadeira de banho faria muito bem para esse cliente. Você ligou? Ah, então, assim, entendam que fidelizar tem a ver com monitorar, acompanhar. Humanizar tem a ver com estar próximo. Então, personalizar tem a ver com estar próximo, saber o que o cliente precisa todos os dias. Estevam, eu não consigo. E a secretária consegue? Treina a secretária para fazer essas perguntinhas. E a pergunta é: filho do paciente, filho, o que que você acha que seu pai precisa hoje? Qual que é a dificuldade que ele está tendo? Você acha que a gente pode melhorar em algum aspecto? Então, personalizar está intimamente ligado à resolução de problemas de forma proativa. Então, eu estou sendo proativo. Isso quer dizer personalização. Para mim, personalizar, é resolver o problema do cliente de forma proativa. Eu busco o problema. Eu não espero o problema chegar até mim. Então, normalmente, eu já falei aqui esse conceito, você é farm ou você é o caçador? Então, qual tipo de vendedor que você é? Você é aquele que fica esperando aqui? Ah, tem muita gente que até algumas unidades do grupo Acolher e Cuidar que não deu certo, a gente faz diagnóstico assim muito próximo dessas unidades que não deu certo e a gente faz o NPS também. Muita gente acha que abrir a porta do comércio, fala igual os paulistas falam, é suficiente. Não tem que fazer nada. Montei um escritório bonito, agora é só esperar os clientes chegar. E os clientes não chegam. Que tem um negócio que chama venda e tem um negócio que chama pós-venda. Então, assim, isso que eu estou falando aqui sobre fidelização, não tem como você vender se você não fizer fidelização. Ah, uma coisa muito legal é que o processo de fidelização acontece no momento que você acabou de fechar o contrato. Então, fechei o contrato. O processo de fidelização começa ali. Você já tem que ter, e no próximo café eu vou trazer um método para vocês que eu já uso há muitos anos, para vocês ter o desdobramento da ação. Então, eu tenho um método para isso, né? Eu mapeei isso. Eu tenho uma mentora que me orienta sempre, que é a Mari. Ela escreve livros, depois eu posso falar sobre a Mari com vocês e trazer ela para um café aqui com a gente também. A Mari, ela é uma personal de livros. Você quer escrever seu livro? Ela é uma personal, ela te acompanha até você escrever o seu livro. Eu posso trazer ela para dar uma aula para a gente aqui. E a Mari, quando mostrou o método que ela faz e como ela é intencional, ela, eu comecei a fazer assim, cara, eu já faço isso. Tem que colocar isso no papel para os franqueados entender como que eu faço. E aí eu tenho um banner que eu vou trazer para vocês aqui no próximo café. Como que eu faço o desdobramento depois da venda? Como que eu faço o desdobramento do que eu quero, assim? Vou trazer para vocês aqui, que é um método que está bem claro, assim, que a Mari ajudou nessa construção. Ah, o que é legal desse tipo de ação é que você vai melhorar uma coisa que é muito importante, que é o seu NPS, que é o Net Promoter Score, que é como o cliente avalia, né? Eu já trouxe aulas aqui sobre a minha visita na Disney e eles têm uns indicadores muito legais assim que eu gosto, né? Cliente só volta para o parque se der 10. Isso é um indicador que eu acho fantástico. Então,
Se o cliente der 10, ele vai voltar. A Disney tem isso. Se ele tirar 9,5, ele não volta no parque. Se ele tirar 10. Então, eles corrigem os processos de acordo com o NPS. Mas quando eu estou falando de fidelização, personalização, humanização, o próprio NPS, que é essa coleta de feedback, eu estou falando aqui de algo que vocês vão aumentar o faturamento. Vocês vão crescer se vocês fizerem a fidelização. E uma dor que eu tinha, porque a gente que é da área da saúde, principalmente, a gente tem um negócio assim, ó, venda. Será que eu não estou forçando a barra? Sem intencional? Isso é ruim, e não é. Quando eu faço esse acompanhamento com os meus clientes de venda, de pós-venda, oferecendo novos serviços, oferecendo novas soluções, o meu NPS sobe. A minha pesquisa de satisfação sobe. O Estevão está sempre próximo, o Estevão fala comigo, o Estevão responde o WhatsApp, o Estevão me liga. E aí você vê que ser intencional é muito mais interessante. Então, ah, em resumo, a fidelização do cliente não é um evento, né? Mas é um processo contínuo que envolve um atendimento humanizado, o que a gente chama de pós-venda, que é muito eficiente, e para isso a gente cria programas de acompanhamento. Então, o programa de acompanhamento que você pode oferecer é o AMI. Estevão, não quero cobrar o AMI, mas eu vou prestar o serviço do AMI para esse cliente. Eu vou mostrar para ele como é feito. Você vai vender muito mais para esse cliente se você não cobrar. Ou eu vou embutir o AMI dentro do meu próprio pacote aqui. Tá? Todo esse monitoramento, esses alertas, todo o serviço que eu tenho aqui, eu vou embutir, mas eu vou ser intencional. Eu vou acompanhar todos os detalhes desse cliente. Então, se ele precisar de ambulância, eu tenho. Se ele precisar de físio, eu tenho. Se ele precisar de fone, eu tenho. Todas as soluções eu tenho aqui. Então, na prática, você, a reflexão que eu faço você vai fazer pós-venda. Mas não se faz pós-venda se você não tiver um programa estruturado. Então, volta o exemplo da concessionária. Como que eles fazem pós-venda com o Estevão? Ele faz pós-venda com um serviço de manutenção, que é a cada 10.000 km ou a cada um ano. Como eu rodo muito, a cada 2 meses eu estou lá com eles. Eu chego lá, tem café, táxi, não sei o quê. Eles fazem um monte de coisa. E da última vez que eu fui, eles falaram assim, ó, Estevão, aproveita que o seu carro ainda está novo, troca para 2026. Você vai pagar só um valor X a mais. Compensa demais. Deixa eu te mostrar o carro. Só senta nele. Senta e dá uma voltinha do quarteirão. Cara, eu sentei no carro 2026. Eu olhei e falei, caramba. Se eu chegar em casa com essa notícia, Eduardo, cadê me matar, né? De novo. Aí eu falei, ó, vou pensar, vou pensar, vou pensar. E aí eu empurrei o. Mas quase me vendeu um segundo carro, sendo que o meu carro tem 5 meses de uso. Isso é pós-venda. Então, assim, pós-venda se faz com programa de acompanhamento. Não tem como fazer fidelização de cliente se você não tiver programa de acompanhamento. E você tem que pegar um cliente e personalizar o cliente. Você tem que pegar esse cliente e saber qual vai ser a evolução dele. Se acontecer isso, eu tenho isso. Se acontecer isso, eu tenho isso. Todo mundo sabe disso. Ou o plano só está na sua cabeça. É, Stella, você tem um plano de pós-venda para os seus clientes? Fala aí. Estevão, estava pensando nisso nesse exato minuto, porque o que acontece? Grande parte dos nossos pacientes hoje que têm o AMI são os nossos pacientes do início.
que são aqueles pacientes de 24 horas que, como uma forma de captação, a gente acabou colocando o AME dentro, né, de todo o serviço. Hoje, a gente consegue já vender o AME separado, né? Então, a gente meio que dava o AME de bonificação para aquele paciente que ficava, né, 24 horas. E hoje a gente já consegue fazer isso. Mas muitas das nossas. Deixa eu fazer a pergunta da Carol. Quantos por cento dos seus pacientes têm AME? Ah, do nosso? Eu É. também me respondi quando a Carol perguntou. Eu acho que hoje uns 80%. Viu, Só que Carol? desses Ih, 80%, tô ouvindo. desses 80 pacientes que têm AME, 50 foram cortesia, digamos assim, né? Então, que estão conosco, que a gente dá todo o suporte do AME, mas que a gente acaba não cobrando separadamente. Mas é uma estratégia legal porque dá aquele senso de pertencimento para a família. Porque na maior parte das vezes, quando a gente conversa com a família e que eles nos buscam, por exemplo, para fechar um contrato, para saber dos nossos serviços, eles querem saber só do cuidador. Quando você vai começando a escalar e mostrando todas essas contribuições que nós temos enquanto empresa, eles ficam surpresos, né? Ficam assim, ficam de fato encantados. E quando a gente vai mostrando esse feedback, é importante. E aí o pós-venda, eu estava justamente refletindo aqui como que a gente tem deixado de fazer pós-venda. Às vezes, a gente vende o cuidador, o serviço de cuidador, logo depois tem um pós-venda imediato de uma alocação, de um oxigênio, coisa nesse sentido, mas a longo prazo eu acredito que vai se perdendo o pós-venda. Né? Então, esse ponto que o Estevão trouxe hoje, eu acho que é muito importante, inclusive para ficar refletindo, porque é algo que a gente precisa fazer. Né? Então, a gente já conseguiu pós-venda de oxigênio, já conseguimos pós-venda de cama hospitalar, que o paciente não tinha, e a gente mostrou a importância de ter. Já conseguimos a questão de parcerias com terapeuta ocupacional, por exemplo, né, que é o grande dilema da família, né, na verdade, do idoso em aceitar o terapeuta, o fisioterapeuta, mas acho que são estratégias que é uma palavra, inclusive, que eu estou refletindo desde ontem, é sobre intencionalidade. Porque a gente precisa ser intencional. Na ida, sexta-feira aqui em Belém foi feriado. E aí teve um evento de saúde voltado para a COP30. E aí eu fui para esse evento, eu falei, estava com zero vontade de ir, né? Eu só lembrei do Estevão, eu odeio o Estevão nessas horas. E aí eu só tava indo para esse evento. Eu falei assim, não, se eu decidir sair de casa, se eu tirando o meu tempo para ir, eu preciso ser intencional. Mesmo que seja 2, 3, 4 horas ou o dia inteiro, se eu me coloquei lá, eu preciso ser intencional. E isso de fato faz muita diferença. Você fazer uma visita domiciliar só por fazer e fazer uma visita domiciliar intencional, se preparando previamente, separando algumas coisas para apresentar para a família, dando um feedback real, eu acho que realmente isso faz muita diferença. Possa ser que o pós-venda, é uma impressão minha, mas o pós-venda pode ser simplesmente uma visita intencional, né, que a gente faça, porque com a demanda do dia a dia, a gente acaba deixando algumas coisas importantes de lado. Eu acho que a intencionalidade ela é uma chave muito importante para essa nossa discussão hoje. O legal, assim, quando eu falei que como eu tenho um cliente muito antigo, eu tenho um pouco menos programa AME, como eu tenho bastante paciente, esse percentual diminui. Mas toda casa que eu vou hoje em dia, eu vendo programa AME, todos, sem exceção. Inclusive, a gente vendeu uma semana retrasada, só que a, a gente ia fechar um cuidador 3 vezes na semana e o programa Amo separado. Então, assim, foi muito épico para a gente esse contrato. Eu fui na família terça, fechei quinta, só que sábado a idosa internou. Então, ela ainda não retornou para casa. E aí a família pediu para suspender no momento, porque como o suporte familiar é muito bom dessa família, então elas estão se organizando no hospital. Mas aí que está o X da questão. Mesmo suspenso, eu estou dando todo o apoio emocional, de feedback, de troca de mensagem, perguntando se está tudo bem com a filha, como que a gente pode ajudar. Então, ela retornando para casa, com certeza é continuidade do serviço,
e ter aquela sensação de fato de segurança, né? Nós já estamos também numa fase de pacientes nos indicarem, então isso é muito legal também, porque é um lead certo, né? Então é um lead bem ok, inclusive. Muito bom. Estela, quanto mais intencional você é, mais contrato você fecha. Fidelização. Você tem que ter o desdobramento do seu cliente. Não tem como você fidelizar se você não for intencional. E aí a gente está falando de fidelização com o cliente, mas a gente fala de fidelização também com os nossos parceiros. E o podcast para a gente hoje é a nossa maior ferramenta de fidelização. A gente tem uma vantagem que a gente fez todo o mapeamento dos estúdios em Belém e encontramos um, gostamos e tal. Quando a gente, relação de valor, quando a gente fechou, a gente descobriu que era no mesmo prédio da Acolher. Então, a gente reúne com o parceiro aqui na Acolher, uma hora antes de antecedência, faz um briefing, toma um café. Quando sobe para o podcast, tá um negócio muito mais fluido e muito mais próximo, né? Então, a segurança que o podcast dá, não só no quesito técnico, científico, para o parceiro, mas também de proximidade, saber que a Ludmilla e a Estela estão por trás daquele negócio, faz toda a diferença. Inclusive, semana passada a gente gravou um podcast e aí a médica que veio conosco, ela falou isso. Eu falei assim, eu comecei a indicar vocês porque eu sei que vocês que estão atrás do negócio. Então isso pra gente passa mais segurança. E ela já colocou o nosso nome em grupos de outros médicos, já colocou o nosso contato, assim, indicou para outras pessoas. E isso tem sido bem, bem interessante. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, só para a gente encerrar. Bom, eu acho que foi bom hoje, hein? Acho que foi bom. O Lucas está me ouvindo? Não sei se ele está me ouvindo. Lucas ou Esther? Oi, a Esther tá aqui. Esther, vou falar aqui, você me corrige se não foi, se isso foi ontem, né? Tive uma ideia. E aí o pessoal fica todo mundo doido aqui, né? Na empresa. Você não tem boa ideia, meu Deus do céu. Mais uma. Todos os podcasts que a gente gravou ou vai gravar, a gente criou uma estratégia nova do blog. Conta aí, Esther, que a gente combinou aí ontem por mensagem. Então, a gente vai reaproveitar, né, os conteúdos do podcast através de textos, né? Então, tem muita coisa, tem muito conteúdo rico que a gente pode transformar em texto. Através da legenda mesmo automática do YouTube, a gente vai conseguir baixar ela e transformar em posts também para o nosso site, né? Pra gente também não perder o conteúdo que é tão interessante, são temas tão atuais, pra gente também colocar no nosso blog. Olha pra você ver. Eu tava lá pensando assim e discutindo com o pessoal do marketing sobre o podcast. O que a gente pode fazer a mais? E aí, quando a gente foi para a discussão do site, aí eu falei assim, gente, tem tanto conteúdo do podcast já rico. E se a gente pegar esse conteúdo e criar um artigo e colocar no nosso blog do site, ele vai ficar, o orgânico dele vai subir muito mais no Google, né? Eu tô sendo intencional nisso. Eu peguei o podcast, eu só vou falar assim, ó, Estela, sabe aquele podcast que a gente gravou? Eu fiz um texto dele, vê se você aprova. Ah, Estela, nossa, tá legal. Pode incluir isso aqui? Pode. Posso. A pessoa vai incluir, a gente vai corrigir o texto e vai subir para o nosso blog. Consequentemente, o Google vai ranquear a gente melhor no site, porque toda semana a gente tem podcast com informações relevantes para o cliente final. Então, se é um conteúdo que eu estou falando de cuidador e como o cuidador deve ser selecionado e qual a importância da empresa, o Google vai pegar a frase que eu escrevi ali, que eu coloquei no blog do site e vai colocar lá como texto. Tem um nome isso, depois você pode falar, Esther. É um texto que o Google oferece para o cliente como uma solução, assim, de uma pergunta. Se eu perguntar assim, como é o serviço de cuidador? Aí vai, o Google vai pegar o meu texto, se ele tiver bem escrito e ranqueado, e vai subir lá como mensagem. A pessoa vai clicar e vai colocar, vai cair dentro do nosso site. Carol, está dentro do nosso site o blog, tá? Existe um local lá de artigos, a gente vai colocar no próprio site.
Então, todos os franqueados que gravar o podcast ou fazer uma live com alguém importante pode pegar isso, transcrever. Porque assim, sabe qual que é a minha dificuldade de escrever? Eu adoro escrever. É o tempo. Mas se eu já gravei um conteúdo de 1 hora com uma pessoa falando assim, ó, demência, Alzheimer, família, dificuldade, não sei o quê. Se eu pego tudo isso, jogo, transcrevo, jogo no chat GPT, jogo no Gemini, melhoro o texto, crio um blog e jogo pro meu site, ele vai ficar mais ranqueado. Então, se o Google Meu Negócio vai subir, o site vai subir, e toda semana, como a gente sempre grava, a gente vai ranquear o site muito mais. E aí ranquear de forma orgânica. Então vai aparecer sempre a gente em primeiro lugar de forma orgânica. Muito bom. Patrocinando, não. E aí, o que que eu falo sobre isso? Isso é ser intencional, gente. Isso é ser intencional, né? E isso é otimizar tempo. Então, quanto mais tempo você otimiza, mais dinheiro você ganha. E cada vez mais eu tenho falado sobre faturamento, riqueza, que para mim faturamento faturar 100 mil é fácil. Aí as pessoas falam, não, mas faturar 100 mil é muito difícil. Nossa, Deus. Gente, não é, não é. Seja intencional. Faturar 200 mil reais é fácil. Né? E agora a gente tem vários casos aqui que cumpriu quase que o que eu falava, né? A Amanda, o Eduardo pode falar, tá chegando nos 200 mil de faturamento. A Ana Paula não tá aqui, tá chegando nos 100 mil de faturamento. Então tem muita gente aqui. A Carol, que vai inaugurar o próximo mês, né, Carol? Dia 4, tá chegando nos 80 mil de faturamento. Não inaugurou ainda, mas já tá chegando nos 80 mil de faturamento. Faturar 100 mil é fácil. Faz o trabalho comercial, seja intencional, faça o desdobramento do seu negócio, pega o cliente, faça o desdobramento da doença do cliente. O que que você vai precisar de serviço para esse cliente, seja intencional. Então, eu acho que não tem como falar de fidelização sem falar de pós-venda. E pós-venda é venda. Beleza, gente? É isso. Eu empolgo, né? Beleza. Esses assuntos eu empolgo, né? Obrigada, Estevão, por hoje. Foi muito bom. Edu, cria, cria um script para sua funcionária ligar para o cuidador e perguntar como tá aí na casa, o paciente está engasgando, o paciente está andando bem, tá precisando de cama, como tá a cama do paciente? Tá difícil para levantar? Será que não pode implantar uma cama hospitalar? Será que... E só mais uma coisa, gente, que aí também eu falei para o marketing hoje não, essa semana, eu acho que isso todo mundo pode fazer aqui, a gente está testando aqui em Brasília, mas acho que todo mundo pode fazer. Crie uma conta no Mercado Livre. A sua unidade tem que ter uma conta no Mercado Livre. E você tem que colocar na sua conta do Mercado Livre todos os produtos que o seu cliente precisa. Vocês vão ganhar dinheiro no Mercado Livre. Porque o cliente liga para mim e fala, Estevão, eu preciso de fralda. Aí eu falo, não, mas eu não vendo fralda. Eu falo assim, não, vou te mandar o link da minha conta aqui do Mercado Livre. Tem fralda que eu gosto aqui da Big Frau e tem um preço bom aqui. Vou te mandar o link, porque o cliente compra. Aí gera cashback, gera dinheiro lá no Mercado Livre para mim. Sabe que isso é ser intencional? Entende isso? Que a gente fica fazendo coisas aleatórias, criando. E o básico, que é o cliente, atender o cliente de acordo com a necessidade, ser intencional, a gente não faz. E aí eu falei para o marketing, cria uma conta no Mercado Livre, eu vou falar todos os produtos que eu uso lá no Mercado Livre para os clientes, o cliente vai comprar na minha conta agora, e aí eu ganho um percentual do Mercado Livre e de quem está vendendo. O que tem de errado nisso? Se você não faz, alguém vai fazer. Se o cliente não comprar de você, ele vai comprar de outro no Mercado Livre. Eu só vou facilitar a vida do cliente. Que eu vou pegar a minha conta no Mercado Livre e vou colocar lá. Por exemplo, eu gosto do antisséptico, que é o Protosan, para usar em ferida. Então, aquelas lesãozinhas de rosto, que o idoso tem, de braço, caso solta a pele, eu uso o Protosan, eu uso o Adaptic, eu uso a, o filme. É as coisas que eu mais uso aqui.
vou colocar na conta do Mercado Livre e o cliente vai comprar lá. O pessoal de e-commerce faz bastante isso. Mas vocês têm a demanda. É o serviço principal de vocês? Não, não é. É isso que vai ser a galinha dos ovos de ouro? Não, não é. Mas tem muita coisa secundária que você pode fazer. E é uma solução. O Estevam já procurou aqui, já achou a fralda para eu comprar, já mandou o link. Nossa, é muito bom essa empresa. Tudo que eu preciso, eles me atendem. E na sua conta do Mercado Livre vai gerar lá cashback, vai gerar dinheiro para você, vai gerar, enfim. Então, qual que é a dificuldade de criar uma conta no Mercado Livre com os produtos que os seus clientes precisam? Oxímetro, termômetro, aparelho de pressão, fralda, materiais cirúrgicos, materiais para curativo, cama hospitalar. Então, assim, isso vai facilitar a vida de vocês, porque vocês vão encaminhar para o cuidador, encaminhar para a família o link da sua conta do Mercado Livre. Então, ah, também é novo isso aqui. Mas quando você começa a ser intencional, você vê que você é uma solução na vida das pessoas e que vender é algo bom e que você tem que vender mais e que você tem que faturar mais, porque isso faz bem para o seu cliente. Seu cliente vai ser melhor atendido. Então, por exemplo, eu coloquei lá a lista do que eu quero, ah, só que tinha entrega full. Então, não sei se você sabe como funciona isso, a gente pode falar disso em outra reunião também. Mas eu preciso que chegue no cliente no outro dia, material de curativo principalmente. Então, assim, quanto mais intencional vocês são, mais vocês faturam, mais vocês captam cliente, mais vocês recebem indicação e por aí vai. Então, comecem a ser intencional em todas as ações que vocês fizerem. No grupo Acolher e Cuidar, que o seu faturamento vai aumentar. Então, para encerrar, quem não se inscreveu ainda no programa AME, se inscrevam, corram. E uma notícia da semana passada é que a gente conseguiu o subsídio do Sebrae, e aí o valor da nossa convenção agora caiu mais um pouquinho. A gente deve refazer o link e mandar para vocês, então você tem que ser um pouco rápido nisso, porque o Sebrae dá prazo, e aí volta para o preço normal. Mas eu acho que de 1.600, que era o preço, caiu para 800 ou 900 reais agora com o subsídio do Sebrae. Então, isso dá um maior trabalhão para fazer. Então, quem tiver e puder já ir lá pedir para a Janaína o link com o subsídio do Sebrae, façam correndo, tá? Façam correndo para que eu acho que tem até como parcelar no cartão. Eu acho que o link depois eu não estou muito a par disso, é a Janaína que cuida, mas eu acho que dá para fazer algo bem legal aí em relação ao desconto da convenção. Então, R$ 600 a menos eu acho que faz diferença para todo mundo. Então, já peço o link para a Janaína. E sobre o programa de excelência, quem não fez a inscrição, faça. As inscrições vão encerrar e aí a gente só vai abrir daqui alguns meses novamente. Então, corram lá e façam a inscrição para vocês não perder o desconto lá de que pode chegar a 3% de royalties, né? Que isso é muito legal. Então, eu já vi franqueado aqui que vai chegar entre 2,5 já no primeiro mês de desconto. Então tem que correr aí para ter o desconto. 2,5% dos royalties. Ok? Beijo a todos, ótimo dia, bons negócios aí. Tamo junto. Tchau, gente. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Estevam.